Voltamos com o programa.net, conversando aqui com meu amigo Daniel Killing, o homem do kart, o homem do automobilismo, aquele que vai começar a participar conosco, sempre dando uma dica desse mundo fantástico. Eu que sou apaixonado por Ayrton Senna da Silva e pelo automobilismo, pela Fórmula 1, pela Stock Car, por todas as categorias do automobilismo, ele vai estar sempre participando conosco, nos dando dicas sobre isso aí. E o meu amigo também, professor Roberto Henriebel, meu professor de inglês. Mas, Roberto, voltando ao que eu estava conversando, quando eu cheguei na China, eu perguntei para um chinês, eu disse, como é que eles se entendiam, né? Um país com 120 e poucos dialetos, né? No Cantão se fala cantonês, o Cantão, aquela região ali próxima a Hong Kong, no entorno de Hong Kong. Tá? Em Macau se fala, não se fala português, quem diz que se fala português em Macau não conhece Macau. Tem alguma coisa lá, tem bem-vindo, a única coisa que eu vi em português lá, bem-vindo a Macau. Fora isso, ninguém fala, eles falam chinês e alguns falam inglês. Daí tem o mandarim, que é uma língua meio que dominante, nobre, né? Os números que eu tenho são de que 800 milhões de chineses falam mandarim, mas ainda sobram 500 milhões. 500 milhões, ou que mais. É muita gente, ou mais. Porque eu não acredito que a China esteja apenas com 1 bilhão e 300 milhões. Esses números são falsos. No interior eles não sabem o que acontece. Mas assim, eu fiz a pergunta, e aí, como é que vocês fazem? Daí ele me disse, olha, eu vou já passar para o nosso tipo de ensino. Eu fiz primeiro grau, eu aprendi a língua nativa, mandarim. E já no segundo grau é obrigatório o inglês e outra língua estrangeira. E no terceiro grau, na universidade, ele tem que aprender 3 línguas estrangeiras. Em resumo, naquele momento, isso era 2005, os chineses tinham cerca de 250 milhões de chineses que falavam inglês, que era como eles se comunicavam de uma região com outra. Porque mesmo eles falando mandarim, mesmo eles usando aqueles símbolos deles, que são mais de 5 mil símbolos, né, Roberto? Isso mesmo. Eles têm uma dificuldade na fala. O sotaque, o accent, o acento é diferente de uma região para outra. Num país que tem 800 milhões de pessoas, imagina, são 5 vezes o Brasil, 4 vezes o Brasil, mais ou menos, né, que falam uma língua e num país, numa extensão muito maior do que a do Brasil. Como é que tu vê isso aí, de eles adotarem, eles chegarem e não ter vergonha de dizer, não, a língua que a gente usa para se comunicar é o inglês? Pois olha, eu sempre fico pensando na possibilidade de eles se convencerem que porque isso tem muita coisa a ver com a parte escrita. Como eles usam ideogramas, eles têm cerca de 5 mil, e os japoneses usam os mesmos ideogramas, mas usam apenas 2 mil, né? Eu fico pensando da tendência que haverá no futuro deles utilizarem o sistema ocidental. Será possível? É possível. No fim do século XIX, quando os franceses tomaram conta da Indochina, que hoje se chama Vietnã, o índice de alfabetização era inferior a 1%. Aí os franceses acharam que isso não era possível, disseram, olha, vamos acabar com os ideogramas imediatamente, porque o ideograma é uma barreira para o aprendizado. Então, acabaram com a história dos ideogramas e vamos ocidentalizar ou romanizar, como eles dizem. E de 5 mil símbolos, na realidade nós conversamos com no máximo 3 mil palavras em cada dia. Eles tinham 5 mil símbolos, que são equivalentes a letras praticamente, no nosso caso. Não é exatamente a letras, mas é letra e mais alguma coisa. Então, eles conseguiram fazer isso no Vietnã. E o nível de alfabetização no Vietnã atualmente segundo me consta, superior a 80%. E levou alguns anos, mas conseguiram fazer. Então, eu só fico pensando por que ainda o Japão e a China não tomaram essa coragem. Não é porque o alfabeto ocidental é uma coisa de 1000 anos antes de Cristo, né? O alfabeto que se fala sempre que são os fenícios, etc. Eles foram os precursores, mas eles tinham um alfabeto silábico. O alfabeto silábico também não é bom, é uma consoante, uma vogal, uma consoante. E aí os gregos, esses são fenomenais, esses realmente são fenomenais. Eles disseram, não, mas o negócio não é sílaba, o negócio é o som.
Daí então se criou aqueles conceitos de consoante e vogal e passaram para 20 e poucas. Então tu tens o alfa, beta, gama, delta e coisas assim. Que aí então surgiu o nosso alfabeto. O nosso alfabeto é uma coisa maravilhosa, porque são 23 símbolos, ou 26, agora com o K, o W e o Y. E eu acho que está na hora desse pessoal lá dar um jeito de entrar dentro do esquema, porque nós não vamos entrar dentro do esquema deles. Aprender uma coisa mais fácil é muito mais fácil do que aprender uma coisa mais difícil. Mas o interessante é que a linguagem, eles têm 5.000 e poucos símbolos, né? E tu começa a entender a lógica dos símbolos, porque tu tem uma lógica, é aquele negócio que não nos ensinam. Daqui a pouco não vem um professor de inglês, o verdadeiro professor, e te ensina a lógica da língua. Porque tu tem que saber por que a fórmula do pi dá esse resultado, por que a fórmula do triângulo, com a fórmula do triângulo, por exemplo, tu pode fazer qualquer corpo geométrico, qualquer cálculo tu sai é da fórmula do triângulo, é base sobre altura, vezes altura sobre 2. Tudo tu calcula em cima do triângulo, né? Não é verdade? É verdade. Então tu pegar a lógica da coisa. A lógica da língua, dos símbolos chineses, são animais e coisas. Tudo significa um animal ou uma coisa, ou um bicho. Então tu olha, tu começa, lá em Hong Kong é interessante que eles escrevem ônibus e botam o símbolo. Uhum. Eles botam escada, né? Stairs, E põe upstairs, downstairs, e daí tu começa a olhar. Tá, mas olha aqui, tem uma diferença. Essa aqui está virada para cima, essa aqui está virada para baixo. É upstairs e downstairs. Mas sabe que nós usamos isso também? Escada para cima e escada para baixo. Mas essa simbologia, pois justamente, Roberto, esses ícones, muita coisa eu acho que veio desses símbolos. Gravata. Tu quer uma gravata? É só desenhar a gravata. A gravata é a gravata. Literalmente uma gravata. Literalmente o desenho da gravata. Inclusive a casa são dois paus assim e os dois assim, né? Exatamente. Mas sabe que no Brasil, a gente tem essa situação dos símbolos. A toda hora. Há 10 minutos não, há meia hora atrás, você enfrentou vários símbolos desses. Os sinais de trânsito. Isso. O verde, o amarelo, o vermelho. Isso. Não é? O que nós os números são símbolos. São símbolos. Mas vamos usar isso com parcimônia. É diferente. Senão depois vai ter tanto símbolo que tu não sabe. Agora tu fala uma coisa interessante. No Brasil, até 2 anos atrás, né, Daniel? Nós tínhamos bandeira branca, bandeira amarela, bandeira verde, bandeira vermelha, bandeira preta, bandeira isso. Não tinha um monte de bandeira na beira da praia. Daí chegou, nós temos que internacionalizar. Verde, tá bom. Amarelo, atenção. Vermelho, perigo. É o padrão internacional. Padrão internacional. É isso que, inclusive, os americanos têm que dar um jeito de começar a usar definitivamente o sistema métrico. Também. Porque os camaradas usar, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, utilizar o sistema avoir du puis, que nem francês que nem inglês é francês, não é? E que não é igual nos Estados Unidos e na Inglaterra, é um contrassenso. Também. Temos que ir para o sistema métrico. Mas agora que nós, como diz o presidente Lula, né, que ele ainda vai viver para isso, que nós nos tornaremos a 5ª ou a 4ª economia, eu acredito em tudo isso. Eu acredito, presidente Lula, mas eu também acredito que o senhor está fazendo muita campanha eleitoral antes da hora. Mas esse não é o nosso tema de hoje. Eu quero que o Daniel me ajude. No próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho com o professor Roberto sobre a importância da língua estrangeira, não falo nem só do inglês, na formação profissional, na formação da carreira do seu filho, do seu neto e ainda na sua própria formação, que ainda dá tempo de aprender, né, de ter essa chave desta janela para o mundo, que é conhecer, no mínimo, outra língua que não só a língua brasileira, que eu prefiro falar, porque a nossa não é a língua portuguesa, né? A língua portuguesa é diferente da língua brasileira. Este é o ponto
Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.